Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos hoje à gravação do nosso 63º vídeo, onde a gente está dentro do tema sobre as carências afetivas. E dentro desse tema de carência afetiva, eu vou hoje trazer a abordagem sobre os 3 tipos de carências afetivas. Você sabia que existem, 3 tipos de carências afetivas? E quais são elas? A primeira delas é o medo de ficar sozinha. O segundo é a falta de amor próprio. E a terceira é a dependência de carinho e atenção. E dentro da abordagem do que nós vamos ter hoje como reflexão, eu vou trabalhar especificamente dentro do medo de ficar sozinha. E a pergunta para nossa reflexão é: você tem medo de ficar sozinha? E quando a gente fala de medo, talvez vocês já saibam disso, tenham essa consciência, mas eu quero trazer isso para a nossa reflexão mais ampla. O medo, quando ele acontece em nossas vidas, seja ele por qualquer um dos motivos, ele nos paralisa. Porque o medo de cometer um erro, ou o medo de sentir dor, ou o medo de ser machucado, ou o medo de fazer qualquer coisa que intimamente, que internamente dispara esse gatilho, nos paralisa. E aí o que a gente escolhe? A gente escolhe ficar na nossa zona de conforto, a gente escolhe ficar fazendo o que a gente sempre fez até agora, do que nos colocarmos em um risco, em assumirmos mais risco em nossas vidas, de sairmos dessa zona de conforto e dessa paralisação, desse medo. E é muito importante a gente ter a consciência do quanto esse medo, essa carência afetiva, ela requer uma dupla atenção. Porque quando esse medo está ligado a esse sentimento, a essa emoção, que é o medo de ficar sozinha, ele dispara dentro das nossas cargas emocionais, dentro das nossas memórias de sentimentos e emoções, do que possivelmente a gente já viveu em algum momento da nossa vida. Eles disparam esse gatilho e que geralmente se manifestam quando a gente quer, requer e muitas vezes até impõe uma dupla atenção, uma atenção redobrada do nosso marido, do nosso namorado, da nossa namorada, de qualquer pessoa que nós estejamos nos relacionando afetiva e amorosamente. E é muito interessante o que acontece quando esse gatilho interno está disparado sobre o medo de ficar sozinha. Porque muitas vezes nós mulheres, e eu conheço muitos homens também, tanto nos seus relacionamentos com mulheres ou com outros homens, e mulheres com outras mulheres e com homens também, nós começamos a ter um comportamento de dependência, um comportamento que aumenta consideravelmente esse sentimento de posse pelo outro. E quando isso acontece, minhas amigas, meus amigos, no meu ponto de vista, na minha experiência, ladeira abaixo, para que tudo dentro da sua relação só tenha a regredir, não progredir. Porque quando a gente acessa e esse gatilho do medo, da posse, do ciúme excessivo começa a acontecer nas relações, o que começa a ficar mais presente? A gente começa a ter aquelas oscilações, aquelas verdadeiras montanhas russas de brigas, de desavenças, de desconfianças, de discussões.
E, consequentemente, logo atrás dessas, vem as agressões físicas, a falta de respeito, a traição. Quando a gente não sabe lidar com essa carência afetiva, que é o medo de ficar sozinha, a gente literalmente entra em desespero. E como a gente coloca um apego, como a gente coloca uma responsabilidade muito grande nessa pessoa que está ao nosso lado dentro da nossa relação afetiva amorosa, isso começa a ficar insustentável dentro da relação. Porque, meus amores, um ponto de reflexão para vocês e que para mim foi um grande aprendizado na minha vida. Nossa, eu acho que talvez esse tenha sido, assim, um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida dentro de um determinado relacionamento que eu tive na minha vida, e afetivo e amoroso. Quando a gente entra nesse ponto da relação, onde a gente para literalmente de olhar para nós, a gente fica cego. Já aconteceu de você estar no meio de uma situação dessa ou conhecer alguém que você percebe que aquela pessoa fica cega, ela fica surda, ela não consegue enxergar nada, escutar nada do que estão falando na frente dela? Só o que está vindo dentro dela, eu digo que são os ruídos internos, e ela não sabe como lidar com isso. E o que eu aprendi com isso é, gente, a admiração e o amor, eles não podem ser requeridos, e sim recebidos. E a minha grande reflexão para vocês hoje é como tem sido o seu medo de ficar sozinha ou sozinho. E se isso hoje está presente para você nesse momento, ou se já foi em algum momento, ou pode ser que venha acontecer em algum momento futuro, não sabemos. Para refletir, para observar e escuta com atenção o que eu compartilhei com vocês aqui nesse vídeo hoje. De verdade, no meu ponto de vista, é algo bem profundo e ao mesmo tempo muito esclarecedor, e que talvez traga para você que está assistindo esse vídeo agora um ponto de vista muito diferente sobre como você vem se comportando em relação ao medo dentro do seu relacionamento afetivo amoroso. Então amanhã a gente vai falar desse segundo grande tipo de carência afetiva, que é a falta de amor próprio. E fica aqui essa reflexão para hoje. Um beijo, boa noite e até amanhã. Tchau!